Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu esposo, seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Pai, a tua filha já orou pedindo para que o Senhor faça a tua vontade nesta noite. E eu me submeto, Senhor, pela oração da tua serva ao teu nome, para que se cumpra nesse tempo o teu propósito. Aleluia. Para que não saia dos meus lábios, da minha boca, nada que não provenha do teu altar. Para que nós, quanto igreja, sejamos edificados e o teu nome seja glorificado. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, amados e amadas. Eu tentarei ser o mais breve possível. A canção que nós entoamos fala sobre a presença. A presença que eu desejo estar. A presença que eu desejo, que eu anseio por viver. E quando a Emily me desafiou a estar nessa noite com a palavra, na responsabilidade de trazer a palavra, ela quase desistiu. Quase, eu acho que, se eu não estiver enganado, ela deve ter convidado uma outra pessoa para que, se eu não viesse, essa pessoa pregasse. Foi assim? Não, né? Do tanto que eu enrolei, do tanto que eu fiquei falando com o Senhor: Deus, levanta alguém melhor. E aí ela me ligava: Dimas, mas aprove ao Senhor que eu estivesse aqui. E por algumas vezes eu perguntei: Senhor, por que essa palavra? É um aniversário. São 30 anos celebrando. São 30 anos celebrando a tua presença. São 30 anos, Senhor, em que, se eu fosse fazer uma comparação desse aniversário com esta palavra, são 30 anos em que se velou e se zelou para que a palavra do Senhor permanecesse neste lugar. São 30 anos de luta, de oração, de intercessão, de clamor, para que a glória de Deus permanecesse e permaneça neste lugar. Quando o Adriano disse que encontrou a foto dele ali,
Quase eu fico com ciúme. Quase. Porque eu me lembro disso aqui quando era apenas a parte da frente ali, que nós víamos e dormíamos lá. Meu Deus, que festa! As tábuas aqui, o banheiro do lado de fora, chuva, calor, nem tem Tremedal. Mas quando dizia vamos a Tremedal, era certo que haveria festa. E ainda há. Porque são 30 anos em que a presença de Deus se manifesta neste lugar. Mas em relação à palavra que o Senhor colocou no meu coração, meu amado e minha amada, quando uma mulher, devido às dores, às decepções, já nos últimos minutos da sua vida, mas ainda gerando, em que as mulheres que estavam com ela dizem: olha, não temas, não se desespere, porque você gerou um filho. As decepções, as dores daquela mulher eram tão intensas que ela não faz caso do filho. O desejo de toda mulher, ou de quase todas as mulheres, gerar. E ela olha para aquele filho e coloca no nome dele um significado. E acabou. Em algumas traduções você vai ver Icabote. É levada à glória de Deus. É tirada a glória de Deus. E se nós observarmos alguns capítulos e versículos antes, nós vamos ver o porquê que a glória de Deus foi levada no meio do seu povo. Deus sempre escolhe, ou sempre escolheu um lugar para habitar. Deus tinha pessoas que representavam, que o representavam. E ele começa a olhar para aquela casa que o representava. E ele começa a observar que os princípios que ele estabeleceu não estavam sendo observados. Ele começa a observar aquela casa que era do sacerdote Eli. Ele começa a observar que já não havia mais honra naquela casa. Os filhos já não honravam mais os pais. Os pais já não se preocupavam mais em ensinar os filhos no caminho que eles deviam andar. E Deus estabelece, por conta daquele caos, naquela casa que ele escolheu, e ele libera uma sentença, que aquela casa, por causa da desobediência, por causa dos descumprimentos da lei, da ordem de Deus, ele já não mais prosperaria aquela casa. Por causa disso, Deus levanta Samuel. E é interessante, amados, que quando observamos como Deus levanta Samuel, e entendemos que é uma questão de opção. Porque na mesma casa onde Deus libera uma sentença de que ele destruiria, de que ele não mais abençoaria, de que ele não mais estaria, é na mesma casa que Deus levanta um menino que o representava, criado nos mesmos princípios, nos mesmos parâmetros, na mesma lei, mas com um coração diferente.
Um coração inclinado a viver a presença de Deus. Um coração inclinado a obedecer a palavra de Deus. E quando ele encontra um coração disposto a obedecer, ele faz algo novo. Depois vocês vão ler em casa a história de Ófine e de Finéias, criados nos princípios de Deus, mas que resolveram no seu coração desobedecer. Tinham tudo para ser bem-sucedido, conheciam o caminho da presença de Deus, conheciam nas entrelinhas, conheciam os segredos de viver a presença de Deus, mas optaram por desobedecer e por desonrar. Primeiro a Deus, depois a seus pais. Isso nos leva a entender, amados, que não basta conhecer a vontade de Deus, não basta conhecer a palavra de Deus, não basta saber que Deus é bom e muito bom. É preciso viver segundo os padrões e princípios que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Amém. Existem coisas nas nossas vidas que a princípio parecem boas. Há situações que nós vivemos que enche muitas vezes a nossa alma de alegria momentânea, mas de alegria. E esses dois jovens, eles se alegravam com o poder que eles tinham pelo nome de Deus, pela função que eles exerciam. Eles eram filhos do sumo sacerdote, eles eram responsáveis por estar, por cuidar do templo, e isso lhes trazia um certo poder sobre a vida das outras pessoas. Eles podiam escolher o que comer, a hora de comer, o que fazer e como fazer e quando fazer. E muitas vezes, ainda hoje, amados, nós somos enganados por esse falso poder. Achamos que podemos fazer qualquer coisa a qualquer tempo. Achamos que as nossas escolhas são melhores do que as escolhas que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Os momentos, as diversões, os entretenimentos parecem bons, mas se não forem vividos segundo os padrões, preceitos da palavra de Deus, nós estamos jogando fora um precioso tempo que Deus nos deu. Por isso precisamos escolher bem o que vamos fazer. Por isso precisamos escolher bem para onde nós vamos andar, com quem vamos andar, porque isso pode determinar o cumprimento ou não da palavra de Deus na nossa vida. Você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Vou perguntar de novo que eu te peguei de surpresa, né? Quem quer ser abençoado? Viva o que Deus tem para a sua vida. Não precisamos experimentar nada que não venha da presença de Deus. A experiência daquela mulher
O interessante é que não diz o nome dela. Ela começa a olhar para a sua casa e ela vê o seu sogro, que agora nesse episódio aqui ele já era um homem velho e pesado. Isso significa que ele já não corria mais atrás das coisas de Deus. Isso significa que ele já não se preocupava mais com o seu ministério como ele se preocupou antes. Por isso ele se tornou um homem velho e pesado. O texto vai dizer que ele estava sentado na sua cadeira, enquanto ouvia notícias do que os seus filhos estavam aprontando, de como os seus filhos desonravam a Deus. Ele simplesmente senta na cadeira e deixa as coisas acontecerem. E aquela mulher observando. Certamente ela observava, meu amado e minha amada, como o seu esposo e o seu cunhado viviam no templo, desonrando a Deus, fazendo aquilo que Deus não estabeleceu para que eles fizessem, tirando proveito das pessoas, usufruindo daquilo que Deus proibiu de fazer, e eles colocavam as suas mãos e faziam como eles queriam fazer. E ela observando. Mas o que nos chama a atenção no texto é que mesmo o seu sogro não correndo mais atrás das coisas de Deus, e quando nós não corremos atrás das coisas de Deus, nós nos tornamos pesados. É pesado andar com quem não quer andar. É pesado alimentar quem não quer ser alimentado. É pesado dar conselhos para quem não ouve conselhos. É pesado andar em novidade de vida com quem insiste em viver o pecado. É pesado. E ele se tornou pesado, porque a desobediência, a desonra, sabendo que aquilo levaria os filhos à morte, ele não se importava mais. Ele não tinha mais força para correr atrás. E quando nós perdemos as forças, nós envelhecemos, nos tornamos pesados. Mas a palavra diz que Deus dá força ao que está cansado. Deus renova o vigor. E quando nós somos renovados pela palavra do Senhor, nos tornamos leves e jovens. Porque jovem tem disposição. Quem vive na palavra de Deus, independente da idade cronológica que tenha, tem iniciativa, tem disposição, deseja fazer, quer fazer. Nós vimos aqui o exemplo do menino, não me lembro o nome, que fez aniversário, 5 horas da manhã, está aqui orando. Disposição de jovem. E pode ter certeza que quando for velho, terá a mesma disposição se permanecer na presença. Ela observa o seu sogro, observa o seu esposo, observa o seu marido. Mas nada disso, e nós já estamos
tornando para finalizar. Nada dessas coisas, nem o comportamento do sogro, nem do esposo, nem do cunhado, mesmo sabendo que levaria à morte, ela não faz caso disso. Porque o que ela fazia caso era a presença de Deus. Porque o texto traz a revelação para nós de que ela viu o sogro morrer. Ela ouviu falar da morte do esposo e do cunhado. Mas o que abalou aquela mulher, a ponto de sentir as dores do parto, foi saber que a presença de Deus havia sido tirada do meio do povo. Porque nós conseguimos viver com qualquer situação, nós só não conseguimos viver sem a presença de Deus. Nós conseguimos viver com qualquer realidade. E prestem bem atenção, nós conseguimos nos adaptarmos a qualquer realidade, a qualquer situação. Mas sem a presença de Deus, nós não conseguimos. E talvez você diga: Dimas, tanta gente vive aí fora sem a presença de Deus. Tanta gente já esteve aqui durante esses 30 anos e estão lá fora e não fazem mais questão da presença de Deus. Pare para conversar com essa pessoa 5 minutos e você vai perceber que a paz lhe foi tirada. Porque só na presença tem paz. Só na presença tem realização. Só na presença de Deus tem restauração. Só na presença de Deus tem vida. Só na presença de Deus tem cura. Só na presença de Deus tem ressurreição. É só na presença de Deus. E em outro lugar nenhum você vai encontrar. Porque a presença de Deus é o que nos preenche. E eu louvo a Deus. E Deus sabe da sinceridade do meu coração quando eu digo que eu louvo a Deus, louvo ao Senhor por este lugar. Porque quantas vidas nesta cidade foram transformadas e são transformadas pela presença de Deus neste lugar. Hoje nós estamos contemplando um templo lindo, que já foi motivo de muito choro, né, Zé? Muitas madrugadas, muitas noites de oração, de clamor. E hoje, a cidade inteira sabe que neste lugar existe a presença de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que já faz parte desse rebanho, se fortaleça mais no Senhor. Busque mais a presença desse Deus tão lindo, tão maravilhoso. Mas se há alguém no nosso meio que talvez, como essa mulher, por lutas, por situações,
por dores, o desespero, achou, entendeu que era melhor se afastar dessa presença. Para essa mulher, ela diz: e acabou, porque foi levada a glória de Deus, presa, e foi tirada do meio do povo. Mas nós hoje temos a oportunidade de nos achegarmos mais a essa presença. Eu gostaria que você, se puder, fechar os seus olhos. E pensar um pouco na sua trajetória de vida, nas experiências, nas visões, naquilo que você tem experimentado. E faça uma comparação. O que é mais importante na tua vida? O que é mais precioso na tua vida? Para essa mulher não importava o sogro morrer, o marido, o cunhado, nem mesmo o filho. Se a presença de Deus tivesse permanecido no meio do povo, ela teria continuado viva. E na minha vida? E na tua vida? Qual é a importância da presença de Deus? Pense um pouco. Qual é a importância da presença de Deus na tua vida? Porque a importância que você dá a essa presença determina o caminho pelo qual você anda. A presença de Deus está aqui, mas ela não te invade se ela não for convidada. Pense nisso. Pense nisso. Que essa presença te acompanhe e verdadeiramente o Espírito Santo encontre o espaço necessário para transformar o que precisa ser transformado, para que você viva, experimente essa presença. Amém. Glória a Deus, meus irmãos e irmãs. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Declaramos em nome de Jesus que a glória do Senhor não será levada de nós. Nós declaramos, ó Deus, que a nossa lâmpada estará cada dia mais acesa. Amanhã estará mais acesa do que hoje. Nós declaramos que é na presença de Jesus que nós permaneceremos. Obrigado, ó Deus, porque aqueles que permanecem frutificam, aqueles que permanecem alcançam, ó Deus, os objetivos teus para as vidas. E nós te louvamos, nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Amém, amém. Quero convidar aqui à frente os líderes de jovens de cada comunidade, Henry, Anderson e Larissa, é isso mesmo, Larissa, Lara, vem para cá, conheço por Lara.
para que a gente possa orar por vocês.